A Deus toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus pela existência da nossa família, louvado seja Deus pela existência da nossa igreja. Nós estamos estudando Filipenses, o primeiro capítulo, tratando de uma igreja saudável, de uma igreja frutífera, aplicando também a uma família saudável e uma família frutífera. O versículo 7 e versículo 8 de Filipenses, primeiro capítulo, nos diz assim: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. A igreja saudável e frutífera, ela é uma igreja que exercita, que expressa amor uns para com os outros. Da mesma forma, nós entendemos que a família bem-sucedida e a família frutífera é aquela família que evidencia o amor prático no relacionamento dos irmãos, dos membros desta família. Paulo aqui nos ensina que ele amava esta igreja de forma intensa, de forma dedicada, de forma expressiva. O amor de Paulo para com a igreja de Filipos, para com os membros desta igreja, era um amor sincero. E Paulo demonstrava isso na sua prática, com as suas atitudes e suas ações. Da mesma forma, Paulo registra aqui nessa carta o amor desta igreja para com ele, de como esses cristãos de Filipos o amava com toda sinceridade, com toda lealdade, de forma ativa, de forma prática, de forma expressiva, em ações, em atitudes. O versículo de número 25 do capítulo 2, Paulo relata como que eles enviaram Epafrodito para socorrê-lo, para de fato atender às necessidades de Paulo enquanto ele estava na prisão. Assim como Paulo também o envia Epafrodito à igreja para relatar a sua situação e para demonstrar a eles como ele estava grato, como que ele entendia a provisão dessa igreja. Capítulo 4, versículo 15, ele relata de que essa igreja foi a única igreja que o socorreu financeiramente na questão de dar e receber em relação às demais. Ele fala dessa igreja de Macedônia, da igreja de Filipos, que havia atendido às suas necessidades financeiras enquanto ele encontrava em situações adversas, situações difíceis. Falar de igreja e de família saudável e frutífera é necessário, se faz necessário pensar na prática do amor, não um amor meramente de palavras, mas um amor de fato e de verdade. Esse deve ser o exemplo de todo cristão. Viver o amor na prática, exibir o amor, demonstrar o amor de forma verdadeira, de forma sincera e leal. Isso é evidência de que nós somos salvos, de que nós somos regenerados e que verdadeiramente nós somos uma família do Senhor Jesus Cristo, nós somos uma igreja comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam que a maior demonstração de salvação é evidenciar o amor na vida prática, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, de forma incondicional. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Qual é a evidência de que nós nascemos de novo? Qual é uma das evidências de que nós somos nova criatura? De que nós pertencemos à família de Deus e de que nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo? É que nós amamos os nossos irmãos como Cristo nos ensinou. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei.
João capítulo 13, versículo 35, Jesus relata ali de que com esse amor em evidência, com esse amor na prática, o mundo saberia que nós éramos, ou que nós seríamos os seus discípulos, ou que nós éramos os seus discípulos. A igreja precisa evidenciar isso. Uma família frutífera, saudável, ela precisa evidenciar isso no relacionamento entre os membros. O mundo, a sociedade, os vizinhos, os membros da família que ainda não conhecem a Cristo, precisam perceber, ver isso visível nas nossas relações para com eles, nas nossas atitudes um para com os outros, de como nós nos relacionamos com um amor genuíno, um amor autêntico conforme as Escrituras prescrevem para cada um de nós. A pergunta é: como é o amor bíblico? Como que a Escritura descreve esse amor? Como que nós devemos demonstrá-lo dentro da nossa família e dentro da igreja? Pelo menos com 3 características básicas nós precisamos provar isso para o mundo e dar evidências ao mundo. Essas 3 marcas são um amor que é prático, um amor que é perdoador e um amor que é sacrificial. Como nós citamos aqui, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, fala que nós devemos amar não apenas de palavras, mas nós devemos amar de fato e de verdade, de atitude e verdadeiramente. Um amor não pode ser enganoso. Paulo descreve isso em Romanos 12, que o nosso amor não seja fingido, não seja hipócrita. Isso pressupõe que existia alguém na igreja que era hipócrita na forma de amar e que era fingido na forma de amar. Isso não pode acontecer no seio de uma família, no seio de uma igreja que é saudável e que é frutífero. Essa é a primeira característica, a primeira marca. Um amor prático, um amor que vai além das palavras, que é demonstrado em atitude, em ações de socorro, de amabilidade, de ser prestativo, de atender a necessidade do outro. E isso deve ser feito de forma verdadeira, não de forma penosa, não porque queremos ser reconhecido com méritos ou honra de homens, mas fazemos isso porque nós amamos a Cristo, como 1 João 3,14 diz, que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. E se nós não os amamos verdadeiramente, nós ainda permanecemos na morte espiritual, longe de Deus, afastado de Deus. E a nossa família não será impactante. A nossa família não influenciará os membros desta família, não impactará esses membros se esse amor não é prático, se ele não é genuíno, se ele não é verdadeiro. A segunda marca é o amor cristão, ele é perdoador. Lembram que Jesus, ou Paulo escrevendo Colossenses 3,13, ele diz assim: se nós temos motivo de queixa contra alguém, ele diz assim: perdoai-vos mutuamente como Cristo nos perdoou. E nós devemos entender isso. O amor, ele promove o perdão. O amor, ele gera benignidade no nosso coração. O amor produz longanimidade. O amor produz alegria. O amor produz transformação no nosso coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: acima de tudo, tendes amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Não é que o amor perdoa pecados, não é? Ele está dizendo que esse amor, quando o amor é genuíno no nosso coração, quando o amor é verdadeiro, nós perdoamos as pessoas como Cristo perdoou, por isso que cobre multidão de pecados. Nós não fazemos uma contabilidade de pecados, uma contabilidade de erro das pessoas. Nós aprendemos isso lá em 1 Coríntios 13, versículo 5, ele diz que esse amor ele não contabiliza erros, ele não procura os seus próprios interesses e ele não se ressente do mal. Esse é o amor bíblico, esse é o amor verdadeiro que deve ser exercitado e praticado tanto na família
como na igreja. Uma família, ela resulta o relacionamento da igreja, ela resulta a realidade de uma igreja. Se a família é saudável e frutífera, ela pratica esse amor prático, perdoador, nós então vamos ver os seus frutos, nós veremos o quanto essa família é sadia e o quanto a sua igreja também assim o será. A terceira marca o amor é sacrificial. Jesus nos ensinou isso claramente, o próprio Deus nos ensinou isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que esse amor de João 3,16 é um amor sacrificial visando, procurando o bem da pessoa amada. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho por nós. Ele sacrificou o Filho dele por nossa causa. E o amor bíblico é isso, é o que Ele requer dessa família e é o que Ele requer da igreja, de modo que nós venhamos amar de modo prático, de modo perdoador, de modo sacrificial, tendo como objetivo o bem maior dessa pessoa amada. E nada maior do que o perdão de Cristo para essa pessoa amada. Nós precisamos demonstrar nesse amor sacrificial, mostrando a Ele que Deus nos amou dessa forma, que Deus o amou de forma sacrificial e nos capacita também a amá-lo de forma sacrificial. Atos 2,45, nós encontramos ali, quando a igreja está ali sendo doutrinada, na doutrina dos apóstolos, na perseverança dos santos, na oração, na comunhão no partir do pão, quando havia necessidade entre eles, eles vendiam as suas propriedades para socorrer aqueles que necessitavam, os mais carentes, os mais necessitados. Esse amor sacrificial envolve o nosso bolso, envolve o nosso coração, envolve os nossos bens, envolve a nossa mente, envolve o nosso tempo, envolve o nosso envolvimento, envolve o nosso comprometimento. Esse amor sacrificial, ele implica todas as áreas da nossa vida em relação aos membros da nossa família, aos membros da nossa igreja. Os membros saudáveis, tanto da igreja como da família, devem amar de forma sacrificial. Nós precisamos entender que isso são marcas, todas essas verdades são marcas, são características, são marcas visíveis de uma igreja e de uma família que é saudável e que é frutífera. O nosso desejo é que à medida em que você ouve isso, você faça uma avaliação da sua vida, uma avaliação da sua família, uma avaliação da sua igreja e procure exercitar essas verdades, procure colocar isso em prática, para que verdadeiramente, fundamentado na Escritura, a nossa família viva todas essas marcas, todas essas realidades e assim também a nossa igreja, para que o mundo perceba que a nossa igreja, que a nossa família não somente é saudável, mas é frutífera para a honra e glória de Deus. Esse é o meu desejo como pastor para você, para a sua família, para a sua igreja, para as nossas famílias, para as nossas igrejas. E que Deus seja honrado em todas essas demonstrações de amor, na vida prática de uma vida verdadeira, genuína, num amor sacrificial e perdoador. Deus os abençoe, Deus aplique a palavra dele aos vossos corações, para a honra e para o louvor da glória do nome dele. Fiquem todos com a paz de Cristo. Deus assim os abençoe. Até mais.